5 dicas para elevar a sua vibração para a positividade. Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre vários entendimentos extremamente profundos sobre a natureza da sua vida, sobre quem você é, e algumas coisas que eu mesmo apliquei na minha vida que me auxiliam sempre a direcionar a minha vida para uma direção mais positiva. Então a gente vai estar falando sobre esses entendimentos, tá? Olá, Derivação do Infinito! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando! E nesse vídeo, a gente vai estar falando exatamente sobre isso que eu acabei de dizer. E uma coisa, eu estou extremamente empolgado para fazer um vídeo reagindo a um clipe musical que é meio profundo, é meio pesado, sabe? Mas ao mesmo tempo ele nos auxilia a conseguir entender realmente quão profundas podem ser as sombras de uma civilização e escancara como que é as sombras da nossa civilização. Então é um vídeo numa vibe bem pesada, mas ao mesmo tempo verdadeira. Então se você tá empolgado para assistir esse vídeo, sabe? Comenta aqui embaixo porque eu gosto de saber que vocês estão engajados, e caso tu não tenha ligado a notificação ainda dos vídeos do canal que eu tô postando todos os dias para tu poder receber no teu celular e não perder algum vídeo que vai fazer sentido naquela hora pra ti, que vai te ajudar naquela hora, ativa as notificações aqui embaixo, tá? Mas, vamos lá, 5 dicas para levar a sua vida em uma direção mais positiva. Então, a primeira dica é a coisa mais óbvia que eu já falei aqui no canal, mas não é óbvio para quem não ouviu, que é a ideia de que a realidade não tem significados embutidos. A realidade não tem significados embutidos. É você que está dando significados para a realidade. Pera aí, olha só que interessante vai acontecer agora. Eu apresento para vocês Eredin. Ele dá beijinho. A realidade, ela não tem significados embutidos. Ou seja, quando você pega e olha para sua vida, nesse exato momento, com os sentimentos que tu tem, com os pensamentos que tu tem, com todo o teu estado energético atual, é muito interessante tu entender que a realidade física, ela precisa de você para dar significado para ela. Mas lá fora, não existe uma verdade absoluta, não existe um significado embutido. Aquela situação não é nem boa nem má, entende? Independente de qual situação seja, tudo isso é neutro. É claro que existem situações que têm um teor negativo imbuído nela, que pode ter sido originada pela intenção negativa de alguma pessoa, sabe? Como, por exemplo, alguém querendo te agredir. Tem essas situações de alguém querendo te agredir, ou alguém querendo te violentar. Mas o ponto é tu entender que mesmo essas situações, ou você tendo uma emoção negativa que você não sabe o que é, ou você se sentindo confuso, mesmo essas situações que têm um teor de negatividade, elas não contêm um significado embutido. E entender isso é, por incrível que pareça, muito poderoso. Porque faz com que você perceba que você tem o poder tanto de dar o significado positivo quanto o significado negativo. Ou seja, você pode tanto associar aquela situação com algo que você prefere, como por exemplo, aconteceu aquela pessoa te agredindo. Você pode dar o significado de, ai meu Deus do céu, essa pessoa tá me agredindo de novo, eu tô sendo violentado de novo, sabe? Eu sou uma vítima, eu tô sendo atacado. Não posso deixar que as pessoas me abusem desse jeito, sabe? E entrar nesse estado negativo, mas daí você vai perpetuar o loop da experiência negativa. Daí você vai perpetuar o loop da experiência negativa. Ou você pode dar o significado positivo de, por exemplo, ok, essa situação aqui tem essa pessoa intencionada negativamente, mas eu sei que por tudo acontecer na minha vida por uma razão, eu posso extrair algo benéfico dela. Então, vamos ver aqui dentro. O que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso ganhar? O que eu posso mudar em mim? Sabe? Para talvez experienciar menos situações assim. E sendo simples assim, você pode sempre ganhar algo das situações da tua vida e sempre ir para um caminho positivo. Então você nunca é uma vítima de verdade. Na verdade, quando você se sente uma vítima, é quando você está dando significado, a interpretação para a situação de uma forma negativa que faz tu se sentir de uma forma negativa como se tu fosse uma vítima. Então eu não estou dizendo que quando você tem uma experiência de ser uma vítima, aquilo não é real. Não! A experiência é real, ela é válida e real. Mas o ponto é que tu entenda que o mecanismo que criou a experiência não é necessariamente isso.
O mecanismo é que você tá dando um significado, então você pode entender que esse é o mecanismo para você dar o significado que você prefere, tá? Faz sentido isso, gente? Comenta aqui embaixo. Agora, segunda dica para você poder levar a sua vida numa direção mais positiva. Compreenda exatamente o que eu falei agora, que a realidade, ela tem um mecanismo. A sua consciência, ela tem um mecanismo. Eu aprendi isso com o Bashar, que é um extraterrestre canalizado por um canal, por um ser humano há mais de 30 anos. E ele passa essas mesmas informações desde que ele começou a ser canalizado. São coisas assim realmente novas na humanidade. E uma dessas coisas é que a gente tem um mecanismo, a existência tem um mecanismo estrutural que cria nossas experiências. E o que entender esse mecanismo pode te ajudar? Pode te ajudar porque daí tu pode se permitir compreender que quando você se sente, ai meu Deus do céu, eu não consigo mudar minha vida. Ai, eu tô uma vítima. Ai, eu não consigo mudar minha realidade. Ai, eu tô desesperado. Ai, eu tô em pânico. Sabe, todas essas experiências que são negativas. E o que eu quero dizer com negativo ou positivo? Eu quero dizer que negativo é um tipo de energia que tem a ver com separação. Eu não tô falando que é bom ou ruim. É só um tipo de energia que tem a ver com separação, isolação, condensamento. Entende? E positivo tem a ver com expansão, com crescimento, com libertação, com amadurecimento, com liberdade. Entende? São dois tipos de energia mecânicas. Então, no momento que você tá, consciente ou inconscientemente, acreditando em crenças com teor negativo, ou seja, com esse teor que separa, como por exemplo, eu estou no mundo para ser punido por Deus, como uma punição divina, ou eu não tenho como criar minha realidade, ou eu sou uma vítima do sistema. Todos esses tipos de crenças que podem ficar no seu consciente ou no seu inconsciente, no momento que você acredita nelas, devido ao mecanismo da vida funcionar assim, você vai se sentir isolado, você vai sentir que você não consegue mudar e você vai sentir como se fosse realmente difícil. Por quê? Porque a crença faz parecer que é difícil. Ela cria essa experiência, é para isso que o mecanismo é feito, como se fosse o design do mecanismo. Fredinho, deixa eu explicar o mecanismo da existência, cara. Não fica gritando junto comigo, por favor. Tá bom? Então, o mecanismo é esse, ele cria a experiência que tu coloca pra fora, visceralmente. Então, se tu colocar o significado negativo, inconsciente ou conscientemente, o que vai ser o efeito é que tu sente que não tem como mudar, tu sente que é difícil, tu sente que tu é uma pessoa péssima, tu sente que tu não é merecedor, tu sente todas essas coisas. Mas agora, isso quer dizer que isso é verdade? Não. Quer dizer que você tá acreditando nelas. E por tu acreditar, é quase como se criasse aquela projeção holográfica na sua cabeça, aquele holograma, aquela projeção, como se fosse uma tela, que aí mostra pra ti que aquilo é real, comprova pra ti que aquilo é real. Mas se você compreender que isso é um mecanismo da existência, você pode se permitir relaxar um pouco mais e ver através desse fumacedo, ver através dessa cortina de fumaça que a crença negativa cria e ampliar a tua consciência. Percebe quão poderoso é isso? Da mesma forma que o mecanismo também opera dessa forma para crenças positivas. Quando tu acredita numa coisa positiva, tu vai comprovar para ti mesmo, através de inspiração, crescimento, liberdade, que aquilo é real. Tu vai sentir visceralmente que é real. Então, para dar um exemplo, uma pessoa que acredita que não é possível fazer, que não existe plano espiritual e que não existe vida após a morte, que nós morremos na vida, que nós morremos depois que o corpo morre. Essa pessoa ela vai acreditar nisso e vai começar a criar experiência pra ela de que isso é real, ela vai começar a sentir aquela sensação negativa em relação à vida, ela vai começar a ter certos tipos de comportamentos que uma pessoa que acredita que existe plano espiritual e vida após a morte não teria. Da mesma forma que essa pessoa que acredita em vida após a morte e acredita que existem coisas além da matéria na realidade física, essa pessoa ela vai criar visceralmente a experiência positiva de começar a perceber que ela está conectada, de começar a perceber que existe um plano espiritual, talvez ela tenha sonhos lúcidos. Então, cada pessoa comprova a sua própria realidade que ela está acreditando para si mesma. A única diferença é que a realidade negativa faz parecer com que ela é a única possibilidade, e a realidade positiva simplesmente se reforça porque é positiva, ela te mostra a verdade. Então a positiva é quase como se realmente a positiva é verdade, e a negativa ela é uma verdade... Ela tá mais pra uma mentira que se tu acreditar ser verdade, vai ser verdade pra ti. Mas ela não é tão verdade quanto a positiva. Entende? Porque existe o potencial ali.
Existe o potencial de viagem astral, existe o potencial de plano espiritual, existe o potencial de conexão com o superior, existe o potencial de conversar com espíritos na realidade. Então, se existe esse potencial, isso mostra que a realidade é levemente mais inclinada pro positivo do que pro negativo. Que cria a experiência onde esse potencial não existe. Quando na realidade é só um mecanismo. Então, entenda que isso é só um mecanismo nos momentos que você estiver tendo um pensamento negativo, que diz que você não pode criar sua realidade, etc, etc. Tenha compreensão disso, que tu pode ver através do mecanismo e perceber que, opa, peraí, isso aqui é só um mecanismo sendo criado na minha realidade, não é um fato, ok? E se tu quiser se aprofundar mais ainda nesses conhecimentos sobre como que as crenças criam a sua realidade, como se fosse uma Matrix, dá uma olhada nessa série de vídeos aqui, que eu fiz especialmente sobre isso, tá bom? Terceira coisa que leva a tua realidade para ser muito mais positiva. Ação. Ação física. Muita gente fica falando sobre espiritualidade, expansão da consciência, felicidade, nova era, e só ficam falando. E uma coisa muito interessante de perceber é que mesmo falar sendo interessante, sendo parte do processo, eu tô falando agora, por exemplo, ação física, como por exemplo quando eu edito esse vídeo, quando eu posto no YouTube, ela é algo que coloca no físico, que mostra no físico, pra ti mesmo, quem você é. Então o que eu tô querendo dizer é você tomar ação física na direção das coisas que realmente te empolgam, que realmente fazem sentido, que realmente fariam a tua vida valer a pena de ser vivida. Aquelas coisas que, nossa, é muito empolgante, sabe? Agir nelas. Porque a ação, fisicamente o que ela tá fazendo, é que ela tá te colocando numa realidade paralela que é mais representativa da frequência que você está agindo. Então se você está agindo numa frequência de empolgação, de inspiração, de criatividade e alinhamento, você está entrando mais e mais e mais numa realidade física que tem a ver com alinhamento, com empolgação, com criatividade. Da mesma forma que se tu não tomar ação da direção da sua empolgação e tomar ação física na direção do medo, das crenças negativas, do mecanismo negativo, você cria a experiência de entrar cada vez mais numa linha do tempo, numa realidade paralela de negatividade, de medo. Entende? Eu tô dizendo um planeta inteiro, uma realidade coletiva inteira. Se tu quiser saber mais sobre isso, tem esse vídeo aqui onde eu explico melhor sobre realidades paralelas, ok? Então, ação física na direção da tua empolgação, da tua paixão. O máximo que tu consegue. Isso daí facilita tudo. Quarta coisa, pra quem conhece meus vídeos sabe que isso faz parte da fórmula da existência. Não tente controlar as coisas a partir das tuas expectativas. Então, às vezes, tu vai sentir empolgação de fazer certa coisa, tu vai sentir empolgação de, sei lá, gravar um vídeo pro YouTube, de encontrar um amigo, de fazer um desenho. E muitas vezes a gente acha que isso tem que ter um resultado, senão não vai ter dado certo. Então, por exemplo, eu tenho que postar aquele vídeo no YouTube e se não bombar, eu fiz merda. Mas isso não é verdade, isso é uma crença, entende? E se você insistir nessa crença, você cria a experiência de que ela é real, você confirma pra você que ela é real e você não se permite agir mais na sua empolgação. Então você literalmente bloqueia que o universo te traga as coisas boas. Percebe que interessante? Percebe como é mind-blowing isso? Quando tu age na tua empolgação sem insistir que as coisas têm que acontecer como você acha que elas têm que acontecer, às vezes vai acontecer uma coisa totalmente diferente do que tu pensava que tinha que acontecer. E tudo bem? O ponto é tu compreender por que aquilo aconteceu, como tu pode usar aquilo positivamente, que nem eu falei na primeira coisa. E bola pra frente, cresce e continua agindo nas coisas que são empolgantes, entende? Mesmo que você não esteja cintilante, mesmo que você não esteja mil maravilhas, age nas coisas que são tua empolgação, nem que seja um pouquinho mais da tua empolgação, a tua energia naturalmente expande e eleva. E cresce, você cresce como um ser, entende? Então você tá literalmente fazendo a maneira mais física, mais visceral, mais direta de você entrar na realidade positiva, através da ação, e quando você toma ação, não insista que precisa acontecer alguma coisa específica quando você age. Só fica no estado positivo, usa as coisas de uma forma positiva e continua agindo nas coisas que te empolgam, porque isso naturalmente te leva pro caminho que você prefere. Quinta e última coisa para transformar a sua realidade em uma realidade mais positiva é você reconhecer que as suas crenças criam a sua realidade e que se você transformar, ou pelo menos se você investigar profundamente as suas crenças, você não precisa ir para a realidade dos seus sonhos, você não precisa ir para a realidade onde você quer chegar. Não! É só uma questão de você alinhar as suas crenças, as suas talvez expectativas, a sua visão de mundo,
com aquela versão sua que já está naquela realidade. Então, por exemplo, se eu quero ter um canal que bomba no YouTube, eu, Eduardo, eu preciso primeiro entrar no mindset, entrar no sistema de crenças de perceber que tá tudo bem, eu não vou morrer se isso aconteceu, não vai ser nada demais se isso acontecer, é simplesmente um fato sobre a minha vida, sabe? Eu não preciso me achar uma pessoa melhor ou pior, eu não preciso pegar pesos que não são meus, caso isso aconteça, entende? Então, na medida que tu vai investigando e transformando as suas crenças, e alinhando com quem você realmente é, com as coisas que realmente te empolgam, naturalmente tu vai atrair essa realidade pra ti, a realidade mais positiva. Porque tu tá alinhado com ela. A única forma que pode acontecer de tu não atrair a tua realidade positiva é você estar desalinhado com ela e não agir na direção das coisas que te empolgam porque você tem medo do que vai acontecer se você agir, certo? Então é você que tá bloqueando as coisas de chegarem pra você. Você não precisa atrair as coisas através da lei da atração, é só você parar de bloqueá-las. Pare de bloquear as coisas da sua vida, que elas virão pra ti, porque você já tem uma frequência original, como eu falei no vídeo passado, e a sua frequência original naturalmente atrai as coisas que são relativas e são necessárias para que você experiencie agora. Então tudo que você precisa virá pra você no tempo perfeito, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra ti, manda para outras pessoas, dá esse presente pra alguém, vai que alguém assiste, não precisa ser todo mundo que assiste, mas manda pra outras pessoas, porque se alguém assistir, é isso que importa pra ti, entende? E comenta aqui embaixo se tu quer que eu faça aquela análise de vídeo sobre aquele vídeo lá artístico que eu falei, e comenta aqui embaixo o que tu achou, deixa teu gostei, ativa as notificações, se inscreve no canal se não estava inscrito ainda, todo esse protocolo, e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Eu sou o Edu, e esse é o canal Infinitando. Valeu!